Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Berbigier, advogada e Master Coach, e hoje vamos falar como superar um divórcio com a ajuda da inteligência emocional. Você já percebeu o tanto que as emoções interferem nas nossas vidas? Interferem nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E as emoções, elas são inerentes e inevitáveis, sejam as emoções boas ou ruins. Quando eu era criança, a gente costuma aprender que as emoções são classificadas entre boas e ruins. E costumamos aprender também que devemos reprimir, não ver, não perceber as emoções que são classificadas como não tão boas. E aprender a gerenciar essas emoções, reconhecê-las e saber lidar com elas nos momentos difíceis, de dificuldade, é fundamental para você ter uma vida de qualidade e de felicidade. Então, o primeiro passo que eu desenvolvi e percebi com os meus aprendizados para a gente poder desenvolver essa inteligência emocional é a atenção. Preste atenção no que você sente. Comece a perceber, reconhecer os seus sentimentos. Dê nome aos seus sentimentos. Diga quando você perceba e diga quando você está com raiva, quando você está triste. A gente não precisa ignorar os nossos sentimentos. Se você está passando por uma fase difícil, é importante que no seu processo curativo que você comece a dizer para si mesma: eu estou triste, eu estou sim com raiva, ou eu estou alegre, eu estou feliz por alguma coisa. Reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos é o primeiro passo para desenvolver a sua inteligência emocional. Então comece a prestar atenção, o que você está sentindo. Eu desenvolvi um método que eu chamo MOVE, que é meditação, oração e visualização. Todo dia, quando eu acordo, eu começo com uma meditação para perceber os meus sentimentos, como eu estou, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido. Coloco esses sentimentos, esses pensamentos para Deus, agradeço e visualizo os meus objetivos, o que eu quero para aquele dia. Você tem que começar percebendo o que você tem sentido. Como que está o seu coração? Como que está o seu sentimento, as suas emoções? O segundo passo para você desenvolver a sua inteligência emocional é alimentar-se do bem. O que você tem feito no dia a dia para melhorar as suas emoções? Às vezes a gente é consumido pela rotina, pelos problemas, e a gente não para alimentar-se de coisas boas, alimentar sentimentos bons. Faça uma lista de 10 coisas que te fazem bem, que aumentam a sua alegria, seus sentimentos positivos, e coloque em prática no seu dia a dia. Quanto mais você praticar isso, mais você vai diluindo os seus sentimentos ruins, dos problemas, dos desafios que você vai ter durante o dia. O terceiro passo que eu aprendi, eu pratiquei, isso fez uma diferença fundamental na minha vida, é a gratidão. A gente já acha que às vezes a gratidão é dizer obrigado por estar vivo, mas quando a gente começa a praticar a gratidão de uma forma sistemática, todos os dias, desde o acordar até o adormecer, isso muda completamente as nossas emoções. Faça uma lista de 30 coisas que você tem para agradecer e repita desde a hora que você acorda, todos os dias, uma a uma. Eu comecei a praticar isso e eu percebi o quanto que eu comecei a olhar para as coisas de uma forma mais positiva. Eu já não olhava mais tanto para os problemas, para os desafios, para as dificuldades. E isso foi me trazendo um processo curativo tão incrível que no final do dia eu já não explodia com os meus filhos por coisas pequenas. Eu já tinha mais paciência, mais tolerância. A gratidão é comprovadamente um ingrediente fundamental para alimentar boas emoções e eliminar más emoções. Não poderia deixar de falar também, claro, do perdão. Às vezes você acha que o perdão é reconhecer que o que o outro fez para você está certo, mas não é verdade. O perdão, ele é curativo. Ele liberta você das mágoas, das tristezas. Se você praticar o perdão verdadeiramente, isso vai transformar as suas emoções e vai te colocar num processo de cura emocional. A gente não pode passar por um processo de superação, de fim de um relacionamento, sem liberar o perdão.
Mas não somente o perdão pelo outro. Às vezes a gente precisa também um auto-perdão. A gente pode entrar num processo de autoculpa, de achar que é culpada por tudo, que teve toda a responsabilidade pelo fim do relacionamento, e às vezes a gente precisa liberar esse perdão para nós mesmos. O perdão é um ato de amor. Comece pelo perdão por você. O quinto passo para você desenvolver a sua inteligência emocional é colocar o foco no positivo. Você tem duas opções. Você pode ficar todos os dias olhando para as coisas que não estão bem, para as coisas que não deram certo, olhando para o seu passado, pelas suas perdas, ou pode focar em coisas boas, coisas que você já tem, coisas que acontecem hoje. O escritor norte-americano Stephen Covey desenvolveu a regra 90-10. De acordo com essa regra, ele percebeu que apenas 10% dos acontecimentos das nossas vidas estão fora do nosso controle. O resto, tudo que acontece com você, depende de como você vai reagir àqueles 10%. E aí eu te pergunto, o que você tem feito diante das situações que você tem enfrentado hoje na sua separação? Como que você reage nos momentos difíceis, em que o seu ex faz raiva ou que seu filho chora? O que vai acontecer daqui para frente na sua vida depende de como você vai reagir hoje a essas situações. E isso depende de você perceber o que está no seu controle e o que não está. Quando eu me separei, eu não tinha clareza disso. E eu reagia a situações com base nas minhas emoções, na minha raiva. E eu não tinha consciência do tanto que aquilo ia virar uma avalanche. A cada vez que eu passava por uma situação e eu não sabia lidar com ela e eu descontava aquela raiva dentro dos processos judiciais, das dificuldades, dos momentos que eu tive com os meus filhos, isso foi aumentando ainda mais o problema porque eu não sabia reagir. Porque a sua raiva que você desconta numa situação vai virar uma consequência pior que pode levar o seu filho a sofrer, pode levar emoções tóxicas no outro que vão querer descontar e isso vai virando um ciclo sem fim. Você pode escolher se você vai mudar o rumo desse percurso, desse caminho a partir de agora ou não. Em sexto lugar, não esqueça da empatia. O que é empatia? Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. É muito difícil, às vezes, fazer isso quando a gente está no meio da confusão, das emoções. Mas se você conseguir parar e pensar, o que será que o outro está sentindo? Você vai perceber que você pode agir de outra maneira. E quando você consegue perceber o sentimento do outro, muitas vezes a gente não faz o que a gente teria feito apenas com base nas nossas emoções. Imagina aquela situação, às vezes eu vejo muito, né? Os pais reclamam da mãe, a mãe reclama do pai e ninguém às vezes consegue se colocar no lugar do outro. Geralmente as mães ficam com os filhos. Será que você tem se colocado no lugar do pai que às vezes está mais distante do seu filho, que teve que se afastar? Independentemente de quem tomou a decisão de romper esse vínculo, uma separação sempre traz dores para todos os lados. Se a gente conseguir perceber que às vezes as ações daquela pessoa são baseadas apenas nos sentimentos dela, naquele momento, e não no caráter dela, a gente pode reagir de uma forma mais adequada, com empatia. Por último, questione-se. Não receba suas emoções sem se questionar antes se aquilo é com você mesmo. Será? Faça uma pergunta. Essa pergunta pode ser aquela pausa para você respirar e mudar o curso das suas ações, das suas reações àquela situação. Questione o que aquela pessoa está fazendo, se aquilo ali é uma verdade ou não, se aquilo reflete a situação, se pertence só ao outro. O simples ato de se questionar, de perguntar-se, já vai te dar uma oportunidade de não reagir com base nas suas emoções naquele momento. E você pode, dessa forma, mudar o seu próprio sentimento. Inteligência emocional é isso. É você perceber as suas emoções e saber gerenciar as suas emoções, aproveitando o melhor das suas emoções negativas e tentando substituí-las no dia a dia para as emoções positivas. Você pode sim tornar o seu dia mais alegre,
mais leve. Você pode sim determinar como você vai reagir diante de situações difíceis e isso é um exercício. Você precisa praticar no dia a dia. Não acontece com um passe de mágicas. E às vezes pode parecer muito difícil e você vai errar muitas vezes até aprender. Mas aí você pratica o auto-perdão e começa novamente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.